Salve rapaziada, eu sou o Mendes, está começando mais um vídeo do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a escalação mais valiosa do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para vocês os jogadores mais valiosos de cada posição e formar uma equipe com os mais valiosos de cada posição. E aí vocês também podem montar aí também colocar aí nos comentários qual jogador você acha que poderia acabar entrando em uma posição ou outra aí, na opinião de vocês aí também, demorou? Então já vou dizendo, caso for no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilhe aí também para ajudar no seu canal, não esqueça do like também, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje, esse aqui é o vídeo, então vou usar a escalação 4-2-3-1, que é a formação fornecida aqui pelo Transfermarkt. Eu vou acabar utilizando realmente essa mesma formação, que é realmente um dos jogadores mais valiosos. Então vamos começar pelo goleiro. Vou citar os 3 jogadores mais valiosos de cada posição, a não ser zagueiros, que aí eu cito 4, meio-campistas, que eu acabo citando mais jogadores. Mas caso o goleiro, como é um jogador só que vai jogar, dentre os goleiros, os 3 mais valiosos são o goleiro Everton do time do Palmeiras, que também joga pela seleção brasileira. O Everton com valor de 6 milhões de euros, o Everton que tem hoje 34 anos. Também em segundo, o goleiro Cleiton com 24 anos, com valor de 5 milhões e meio de euros. Minto, falei errado o valor do Everton. Se eu falei 7, falei errado. É 6 milhões de euros o valor do Everton. Do Cleiton, 5 milhões e meio de euros. E em terceiro, o Daniel, goleiro lá do time do... Esqueci, fugiu do Internacional. Ele tem 27 anos com valor de 4 milhões de euros. Realmente, se pudesse escalar esses jogadores, eu acabaria escalando realmente o goleiro Everton, por ser mais experiente, também acredito ser teoricamente melhor que esses outros goleiros. Mas ali o Cleiton ali também, acho que é um excelente zagueiro, saiu do Galo e foi para o time do Red Bull Bragantino. Cleiton também é um excelente goleiro. Indo agora para a lateral direita, a gente tem a opção de 3 laterais direitos aqui, uma coisa que me surpreendeu bastante. A idade dos laterais direitos dentro do Campeonato Brasileiro. São poucos os laterais com mais de 25 anos, a maioria hoje tem menos de 25 anos. Por exemplo, os 3 primeiros aqui que eu vou citar, que são os 3 mais valiosos, todos têm menos de 25 anos. O primeiro tem 21, o segundo tem 23 e o terceiro tem 20 anos. Ou seja, uma juventude muito boa dentro da lateral direita. E o primeiro jogador que é mais valioso da lateral direita é o lateral direito do Flamengo, que acabou jogando bastante temporada passada, que é o Mateuzinho com valor de 8 milhões de euros, o lateral direito do time do Flamengo. E vai acabar ficando ele mesmo, porque é muito por conta do valor, como eu disse para vocês. Mas se fosse opção técnica, eu acabaria escolhendo o segundo aqui, que é o lateral direito do lado do time do Galo, o Guga com valor de 6 milhões de euros. E em terceiro aqui, o lateral direito lá do time do Atlético Paranaense, o Kelvin com valor de 4,7 milhões de euros. Eu até curto o Mateuzinho, mas tenho uma preferência pelo Guga. O porquê eu não sei. Eu sei que eu acabo preferindo o Guga, mas como eu disse para vocês, uma juventude muito boa dentro da lateral direita. Não sei se dentro da lateral esquerda é a mesma coisa, mas a lateral direita tem uma juventude muito grande aqui. Por exemplo, ó, dentre os 5 laterais direitos aqui, vou acabar aumentando ainda mais. Dentro dos 5 laterais direitos mais valiosos, apenas o quinto, que é o Fagner, tem mais de 30 anos. O resto, ó, como eu disse para vocês, Mateuzinho em primeiro com 21, Guga com 23, em terceiro o Kelvin com 20, em quarto o Calegari do time do Fluminense com 19, e aí em quinto acaba aparecendo o Fagner com 32 anos. E depois o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, todos com idade menor de 25 anos. Ou seja, uma juventude muito boa dentro da lateral direita. Bom, se eu falei dos laterais direitos, agora vamos falar dos laterais esquerdos. Também já vou fazer a comparação com a lateral direita. Na lateral esquerda também tem bastante jogadores com uma idade abaixo dos 25 anos, principalmente os primeiros aqui têm idade menor do que 25 anos. Porém, já tem mais jogadores com mais de 30 anos. A gente tem o Reinaldo do São Paulo, Fábio Santos, tem o, acho que é Cristiano Pineda, eu acho que foi que chegou lá no Fluminense, também tem 29 ou 30 anos. Tem Felipe Luiz, tem René do Flamengo. Então na lateral esquerda acaba tendo mais jogadores com mais de 30 anos. Porém, também tem muitos jogadores com idade abaixo dos 25 anos. Por exemplo, os 3 primeiros aqui, todos abaixo dos 25 anos. E quem acaba ficando em primeiro aqui, que na minha opinião também é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje em dia, inclusive tinha que ter sido convocado para a seleção brasileira, mas não foi, é o Guilherme Arana, lateral esquerdo do time do Galo, com valor de 11 milhões de euros o Guilherme Arana, que tem apenas 24 anos, também campeão olímpico, aí como todo mundo sabe. Em segundo, lateral esquerdo, o Abner, lá do time do Atlético Paranaense, um excelente lateral esquerdo com a saída do Renan Lodi. Ele assumiu muito bem essa lateral esquerda. O Abner que tem seu valor de 7 milhões e meio de euros. Pulando para terceiro aqui, o lateral esquerdo do time do Corinthians, o Lucas Piton, com 21 anos, com valor de 5 milhões e meio de euros ali. E também na lateral esquerda, um grande número de jogadores abaixo dos 25 anos, um pouquinho mais jogadores com mais de 30 anos em relação à lateral direita, mas também muitos jogadores jovens dentro da lateral esquerda.
Bom, para terminar aqui a linha defensiva, vou citar agora 4 ou 5 zagueiros, vou escolher aqui ainda, os 4 ou 5 zagueiros para que podem formar essa dupla de zaga, e já vou avisando que a dupla de zaga vai ser formada por 2 jogadores muito jovens também, bastante jogadores jovens atuando na lateral esquerda. Acho que um pouquinho mais velhos os zagueiros, não esses 2 primeiros, mas de modo geral a idade um pouquinho maior em relação à lateral direita e à lateral esquerda, mas mesmo assim jogadores muito jovens. E primeiro quem aparece aqui, o zagueiro lá do time do Palmeiras, o Renan, que também sabe jogar um pouquinho aberto ali pela esquerda. Renan com apenas 19 anos, com valor de 9 milhões de euros, formando a dupla de zaga com ele, o zagueiro que surgiu temporada passada no time do Santos, o zagueiro Kaique com apenas 18 anos, ou seja, um 19, o outro 18. O Kaique que tem seu valor de 8 milhões de euros. Então essa é a dupla de zaga, uma dupla de zaga muito jovem. Eu vou colocar os dois porque são realmente os dois mais valiosos ali da posição. Agora quem aparece em terceiro aqui, também zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes com uma idade um pouquinho mais acima, 28 anos, o Gustavo Gomes com valor de 8 milhões de euros. Apareceria em quarto, para mim um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje em dia, o zagueiro do Red Bull Bragantino, o Léo Ortiz, com 26 anos, quase que saiu lá para o futebol mexicano, mas ele acabou vetando, também com convocações já para a seleção brasileira. Léo Ortiz com seu valor de 7 milhões e meio de euros. E a gente aqui também tem outras opções. Aqui em quinto tem o João Vitor do Corinthians, que também é um excelente zagueiro. Nino do Fluminense, campeão olímpico também. Tem o Rodrigo Caio, que a gente sabe que é um bom zagueiro, mas se lesiona bastante. E também tem outros zagueiros aqui muito jovens, que já estão jogando muito bem. Outro aqui, por exemplo, o Nathan Silva lá do time do Galo, que foi muito bem temporada passada. Então, zagueiros jovens, principalmente brasileiros. O único brasileiro aqui, o único não brasileiro aqui no caso, né? É o zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes. O resto, todos são brasileiros. Renan, Kaique, João Vitor, qual foi o que estreou? O Léo Ortiz, o Nino, todos brasileiros com idade abaixo dos 25 anos, a não ser o Léo Ortiz que tem 26. Bom, e agora para a trinca do meio campo eu vou citar aqui os 3 mais valiosos das posições e também citar os outros 3 que poderiam acabar substituindo por conta do seu alto valor de mercado. Em primeiro quem aparece aqui é o volante lá do time do Palmeiras, o volante Danilo, com apenas 20 anos, com seu valor de de 18 milhões de euros, o valor de mercado do meio campista o Danilo, que surgiu muito bem no time do Palmeiras, ele, Gabriel Menino, Patrick de Paula aqui também, que surgiram muito bem no time do Palmeiras. Em segundo aqui, o meio-campista, o meia, né, mais especificamente, o uruguaio Arrascaeta, que acabou renovando seu contrato. Arrascaeta com 27 anos da seleção uruguaia, ele que tem seu valor de 16 milhões de euros, o Arrascaeta, que realmente para mim é um dos melhores meias do futebol hoje, do futebol brasileiro, né, no caso. E quem acaba aparecendo em terceiro aqui, como eu já citei anteriormente, o Patrick de Paula também, que joga no meio-campo do time Palmeiras. Patrick de Paula com o mesmo valor do Arrascaeta, valor de 16 milhões de euros. E agora vou citar os outros 3 meio-campistas que poderiam acabar atuando por conta também terem um valor de mercado bem alto. Aqui também a gente tem o Gabriel Menino, também do time Palmeiras, com valor de 15 milhões de euros. O meia argentino lá, que era ex-Racing, hoje em dia do time do Atlético Mineiro, o Zarate, com valor de 13 milhões de euros. E em sexto aqui também do time do Palmeiras, a gente vê uma predominância bastante do time do Palmeiras, que é o meia Rafael Veiga, que na minha opinião um dos melhores meias hoje em dia também do futebol brasileiro. Para mim tinha que ter sido convocado para a seleção, mas acabou não indo. Rafael Veiga com valor de 10 milhões de euros no time do Palmeiras. Então dos 6 jogadores, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Rafael Veiga, ou seja, de 6, 4 são jogadores do time do Palmeiras. Bom, indo para o trio de ataque agora, vou citar 3 jogadores, um centroavante, um mais aberto pela direita e outro mais aberto pela esquerda, e depois eu cito outros jogadores que também podem acabar atuando nessa função. Em primeiro quem aparece aqui é o atacante do time do Flamengo, que atua como centroavante, né? Gabigol com valor de 26 milhões de euros, o jogador mais valioso do futebol brasileiro hoje em dia, é o atacante o Gabigol. Agora, podendo jogar aberto pela direita, a gente tem o atacante do time do Palmeiras ainda, a promessa lá do time do Palmeiras... Gabigol de 25 anos, só esqueci de falar a idade. Agora, a promessa lá do time do Palmeiras, que vem tendo muitas lesões, mas todo mundo sabe que é um excelente jogador, porque quando joga bem, só que tem sérios problemas de lesões, jogador que acaba se lesionando bastante desde que subiu pro time profissional. Tô falando do Gabriel Verón, que foi eleito melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 em 2019, aí teve muito destaque, só que as lesões acabaram atrapalhando bastante. Tanto que seu valor de mercado diminuiu 10 milhões de euros da temporada passada para essa temporada, porque ele tinha um valor de 25 milhões de euros, era o jogador mais valioso do futebol brasileiro, porém por conta das lesões acabou caindo um pouco do seu rendimento, seu valor de mercado também, e hoje em dia está com seu valor de mercado de 15 milhões de euros, e o Gabriel Verón ainda é um jogador muito novo, só tem 19 anos, ou seja, tem muita coisa ainda para jogar. E agora jogando aberto pela esquerda, também jogador do time do Palmeiras, o Dudu, que é um dos melhores jogadores do Palmeiras aí nesses últimos anos, um ídolo do lado dos torcedores do Palmeiras. Dudu de 30 anos, um pouquinho mais velho ali, mas ainda assim com seu valor alto, valor de 12 milhões de euros. Agora está aqui outros 3 jogadores também podem acabar atuando, um como centroavante, um aberto pela direita e outro aberto pela esquerda. Como centroavante, também centroavante lá do time do Flamengo, reserva do Gabigol para mim,
Acho que o Pedro aqui, que é o jogador, acho que ele é o melhor reserva do futebol brasileiro, por incrível que pareça. O Pedro, na minha opinião, tinha que ser titular. Eu acho que seria titular em qualquer outra equipe. Só que no time do Flamengo não tem como, porque o atacante principal é Gabigol. E o Pedro também tem seu valor alto, valor de 12 milhões de euros, assim como o Dudu. E o Pedro ainda é muito novo, tem só 24 anos, podendo alternar aí com o Gabigol. Aberto para a direita, podendo alternar ali com o Gabriel Verón. Também um jogador extremamente jovem, o atacante, o Ângelo, lá do time do Santos, de apenas 17 anos, com seu valor de 10 milhões de euros. Agora, também do time Palmeiras, podendo alternar com o Dudu, eles têm o atacante Rony, que acabou herdando a camisa 10 do Luiz Adriano. O Rony, que também tem seu valor de 10 milhões de euros. O Rony, que na Libertadores é um dos principais jogadores do Palmeiras, disparado. E a gente ainda tem aqui outros jogadores muito bons, inclusive o Arthur lá do time do Red Bull Bragantino, Savarino lá do time do Galo, Roger Guedes do Corinthians, Everton Ribeiro do Flamengo, tem o Wesley também lá do time do Palmeiras, o Wesley também que também tem sérios problemas de lesões, então alterna jogando DM, joga DM, porque tem problemas de lesões bastante aí também. Mas a gente tem também uma predominância bastante do time do Palmeiras, então eu vou só relembrar esse time para vocês. Então, só repassando o time aqui para vocês, 4-2-3-1, como eu disse para vocês lá no início do vídeo. O Everton no gol, aberto pela direita, Mateuzinho e Arana pela esquerda, Renan e também Kaique formando a dupla de zaga. No meio campo, Danilo, Patrick de Paula e também Arrascaeta, aberto de um lado Verón, aberto do outro Dudu e como centroavante o Gabigol. Então, dos 11 jogadores mais valiosos de cada posição ali, mais ou menos, a escalação mais valiosa, né, falando melhor, dos 11, ó, do Everton, Renan, Danilo, Patrick de Paula, Dudu e Gabriel Verón, ou seja, de 11, 6 são do time Palmeiras. Aí tem outros jogadores, tem do Galo, Santos e também 3 do time do Flamengo. Então, 6 jogadores do time Palmeiras. O time Palmeiras tem um elenco mais valioso do futebol brasileiro hoje em dia e a gente vem vendo essa predominância aí, inclusive na escalação mais valiosa. Continuei postando vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também para no canal. Não esqueça de like também, demorou? Então, grande abraço a vocês, falou e fui!